Podem tomar assento, por favor. Eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui na nossa igreja presencialmente. Nós somos a Igreja Primeiro Amor, uma igreja relativamente nova, temos em torno de 3 anos de fundação. E estamos localizados aqui na Avenida José Bonifácio, 690, bem central em Belém, bem frente aqui ao Colégio Augusto Meira, ao berço de Belém, próximo aqui ao Mercado de São Brás. Então, desde já, você é nosso convidado a vir presencialmente aqui participar desses momentos que nós temos de aprendizado da Palavra de Deus e de comunhão entre os irmãos. Você que nos assiste pelo canal 16, você que nos assiste pelas redes sociais, o nosso agradecimento pela sua audiência, a todos que nos visitam aqui nessa noite. Saibam que vocês são muito bem-vindos, que vocês alegram o nosso coração por escolherem estar aqui conosco numa noite de domingo. Saibam que o nosso coração se alegra e a gente convida vocês a estarem conosco aqui sempre que possível, tá? Para quem não me conhece, talvez alguém que esteja visitando a igreja, eu sou o professor Manuel Maximiano. Eu estou à frente do eixo de ensino aqui da nossa igreja. A nossa igreja ela tem uma particularidade, ela atua em cosmovisão bíblica, é uma igreja que atua em 8 diferentes eixos de influência na sociedade, e um deles é o eixo de educação, do qual eu estou à frente junto com o Conselho de Ensino. Então, eu agradeço o convite para compartilhar a Palavra de Deus nessa noite. Isso me alegra muito. Então, eu peço aos irmãos que se ponham de pé por um breve momento, só para que a gente possa junto fazer uma leitura. Eu quero compartilhar com vocês um tema que tem me inquietado, um tema atual que eu já vinha pensando há algum tempo e hoje tenho a oportunidade de compartilhar. Eu denominei aqui esse momento, essa ministração, com o tema Tenha Foco e Persevere em Cristo. Tá? Vivemos um tempo difícil, um tempo desafiador. Não é? Quem observa a sociedade, quem observa a própria igreja, percebe que nós vivemos um momento conturbado. Tá? Hoje foi citado pela manhã, por exemplo, o crescimento do número de divórcios. Mesmo dentro da igreja, isso é uma realidade. O crescimento dos desengrejados, aqueles que já fizeram um dia parte de uma igreja, de uma denominação, também tem crescido. O último censo do IBGE, que foi computado em 2010, diz que é 3% da população com tendência de crescimento. Então, muitas pessoas têm abandonado a sua fé, muitas pessoas têm deixado de lado o aprendizado, a caminhada com Deus, e isso é um desafio para a igreja nos tempos atuais. E eu quero, na noite de hoje, o próprio Mateus, em 24:12, ele já diz isso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse esfriamento, ele é uma preocupação para todos nós. E eu quero abordar esse tema com vocês, compartilhar, pedindo ao Espírito Santo que me conduza nesta noite, que me use enquanto servo seu, para falar sobre esse tema com base em 2 textos bíblicos. Um do Antigo Testamento e um outro do Novo Testamento, que eu peço que vocês, aqueles que puderem ficar de fé, que leiam junto comigo Josué 24:15. Tá, eu vou ler direto aqui da minha Bíblia, vocês podem ler da mídia ou nas suas próprias Bíblias, um texto muito conhecido, um texto marcante, né? Josué 24:15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. E eu quero também compartilhar já
um outro texto que vai estar lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, os primeiros 3 versículos. Então, Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Pai amado, nesta noite, Senhor, me dirijo a Ti, Senhor, pedindo que me conduza, Pai, que me use no compartilhamento da Tua palavra, que a Tua vontade possa ser feita nessa noite, Pai, que Tu nos proporcione um momento de aprendizado e, sobretudo, Senhor, da Tua presença em nosso meio, e que nós saiamos daqui, Senhor, diferente daquilo que entramos, que nós possamos entender a Tua vontade por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por favor. Então, olhando para o Antigo Testamento, onde é que está escrito o primeiro texto, desde a criação do homem, né, desde Adão e Eva, homem no sentido geral, de masculino e feminino, nós percebemos uma postura, digamos, vacilante da parte do homem em relação à sua caminhada com Deus, à sua fidelidade com Deus. Tá? Esse texto que eu escolhi, lá em Josué 24:15, ele representa um momento de decisão. Eu acredito que todos os irmãos aqui que participam e frequentam igrejas saibam, né, que esse é um ponto, sabem que esse é um ponto culminante da trajetória do povo de Israel, tá? E Josué, ele tem um papel fundamental, né? Ele é o guia, ele é o conquistador, ele que lidera o povo na conquista da terra prometida, na conquista de Canaã. Então, essa conquista, ela, antes da entrada na terra prometida, ela foi conduzida por Moisés. Tá? E Moisés é uma das prefigurações de Cristo. Tá? O que é uma prefiguração? É uma representação antecipada, é uma prefigura. Tá? Então, existem várias prefigurações. Hoje pela manhã nós aprendemos que Melquisedeque é uma prefiguração de Cristo e Moisés também é uma prefiguração de Cristo. Por quê? Assim, olha, porque Moisés foi escolhido com o propósito de libertar o povo do pecado, um povo que estava escravo no Egito e que precisava de um libertador. Então, Deus escolheu Moisés e capacitou Moisés a ser esse libertador do povo que era escravo no Egito. Então, Moisés, não só por esse aspecto, mas por vários outros também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ele é uma prefiguração do Cristo, de Jesus Cristo. Ele tem a tarefa de libertar o povo da escravidão a que eles eram submetidos. E nós conhecemos a trajetória, não é? O povo é liberto e após isso ele passa 40 anos no deserto. Um tempo de aprendizado, um tempo de provação, um tempo de disciplina. Aquele amontoado de pessoas que naquele momento ainda não era uma nação. A Bíblia calcula as referências bíblicas, estima-se algo entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas, que saíram ali e atravessaram o mar, libertos, conduzidos por Moisés. E esse povo, ele era um povo acostumado à escravidão, ele não sabia se comportar enquanto nação. Então, aquele tempo em que se passou no deserto, ele teve esse papel também de disciplina, de aprendizado, para que o povo pudesse, no momento certo, ter a consistência de uma nação e alcançar a meta que era entrar na terra prometida. E coube a Moisés, com muita dificuldade, com muita murmuração, com muita desistência pelo meio do caminho,
conduzir esse povo. Tá? E tem um fato interessante em relação a Moisés, né? Que Moisés não foi permitido a ele adentrar na terra prometida. Ele chegou até a porta, olhou de longe, mas Deus escolheu Josué para esta tarefa. E Moisés morreu ali às margens da terra prometida e os seus restos mortais foram conduzidos para a terra para ser enterrada lá. Mas Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Coube a Josué esta tarefa. E Josué enfrenta todos aqueles desafios à frente daquele povo, mas guiados por Deus e segundo a vontade de Deus, a terra prometida é conquistada. E aí, lá no capítulo 24, o meu foco maior vai ser no segundo texto. Então eu vou falar rapidamente sobre esse texto de Josué. Então lá no capítulo 24, depois das muitas batalhas e depois das conquistas e passado aquele momento, não é, onde as tribos já estavam dividindo as áreas, as terras onde cada uma ficaria, já estavam num momento de paz, Josué ele faz essa retrospectiva da trajetória do povo de Deus, da trajetória de Israel, não é? E vem resgatando isso desde Abraão até aquele momento. Por isso que ele fala, não é? Diz assim, olha, já conquistamos, já alcançamos aqui, eu já conduzi vocês até aqui e agora é momento de decisão. Vocês podem escolher entre os deuses com D minúsculo, dos antepassados, não é? Dos deuses que existiam no tempo de Abraão e de Naor, seu irmão. Vocês podem escolher os deuses com letra minúscula dessas terras que nós acabamos de conquistar, ou vocês podem escolher o Senhor. Vocês já têm, vocês já viveram o suficiente, vocês já experimentaram o suficiente e já têm capacidade de decidir por conta própria. Tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Então é um momento marcante, né? É o ponto culminante ali da conquista de Canaã, da terra prometida. E aí, naquele momento em que se viveu tudo aquilo, as lideranças, não é? As pessoas que eram daquela geração, prontamente levantaram e disseram, seguiremos ao Senhor. Todo mundo, a Bíblia não relata ninguém que não aceitou e não reafirmou que seguiriam o Senhor. Então aquela geração foi uma geração que se posicionou, que tomou uma decisão e acompanhou o seu líder, não é? E viveu tudo aquilo que foi de desafio e com base em todas as provações, mas sobretudo no conhecimento do seu Senhor, tomou a decisão por seguir. Mas o ser humano é claudicante, né? O ser humano ele vacila de vez em quando na ponta dos pés. Tá? Então, em geral, não é, nos momentos de fervor, nos momentos de conquista, você manifesta a sua fé em Deus, reafirma, né, a sua fé em Deus, mas muitas vezes o tempo tranquilo, o tempo pós-vitória, muitas vezes te leva a essa postura de esquecimento, de desvalorização daquilo que Deus já fez por você. E aí, logo no livro seguinte, no livro de Juízes, no capítulo 2, tá, diz o seguinte, que morreu aquela geração de Josué e veio uma geração de filhos e netos que não conhecia o Senhor. E não conhecia e não valorizava aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. E esse povo se desviou de Deus. Olhem só, uma geração seguinte, né? Então o ser humano é por natureza desobediente, ele tem essa tendência. É claro que sempre vai haver aqueles que mantêm a sua fé e que seguem firmes. E não é a consequência disso, logo depois no livro de Juízes mesmo, já vem o relato, né, daquele ciclo vicioso que se instala em Israel. O que é o ciclo vicioso? O povo abandona a Deus e por abandonar a Deus, não é, cai naturalmente em pecado. Tá? O pecado fragiliza o ser humano, submete ele a uma condição, não é, difícil de enfrentar a vida, e eles caíram na mão de outros povos menores do que eles. Então, na medida em que eles se afastavam de Deus, eles eram conquistados e passavam a ser escravos e passavam a ser pagos tributos para outros povos, muitas vezes mais fracos do que eles,
mas eles não tinham unidade e por isso caíam na mão dos inimigos. Aí o que é que acontecia? Na dor, eles se lembravam de Deus. E aí voltavam, dobravam os joelhos e pediam, e Deus socorria eles. Tá? E ele socorria, sempre mandava um juiz, né? Uma pessoa para liderar, e durante um determinado tempo eles voltavam a ter a liberdade, a autonomia, um momento bom. Mas logo em seguida voltavam a esquecer de Deus. Aí ficavam nesse ciclo, né? Todo o tempo. E esse é um reflexo da caminhada do homem com Deus. A história de Israel nos mostra muito bem isso. E isso culmina lá no final com o cativeiro na Babilônia, né? Vai, até que eles chegam ao extremo de ficarem cativos na Babilônia. Então, eu estou trazendo essa história, não é, esse versículo e essas observações a respeito desse tempo, para que os irmãos lembrem que essa caminhada com Deus é um desafio desde o início da história, desde a criação. Tá? E o que nós temos que fazer é aprender. Deus deixou a sua palavra, Deus deixou relatos de como as coisas aconteceram e as razões por que aconteceram, exatamente para que a gente possa aprender, para que a gente possa não repetir os erros dos outros, que a gente possa ter uma caminhada, digamos, mais tranquila, uma caminhada com Deus mais prazerosa, que não precisemos passar por tantas dificuldades, por tantas dores de cabeça, para que a gente possa, não é, manter a nossa fé e se firmar diante de Deus. Então, a história do povo de Israel relata isso tudo, né? Mas eu quero explorar mais o Novo Testamento, porque o interessante é que, não é, o povo de Israel foi o povo escolhido inicialmente por Deus, mas por conta dessas negligências e por conta de esquecer o seu Deus, e principalmente por não aceitar o Messias Salvador enviado por Deus, eles perderam, não é, a primazia. E Deus fundou um novo povo, que esse povo se chama igreja, do qual nós fazemos parte. Tá? Nós somos o povo escolhido de Deus, o povo, não é, que foi chamado por adoção a fazer parte da família de Deus. E nós também temos o desafio dessa caminhada com Deus, de mantermos o nosso foco e perseverarmos em Cristo, que é a mensagem que nós temos para compartilhar hoje. E Deus, não é, na sua soberania, lá no... Pode projetar, por favor, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito para ensinar. Então, no Antigo Testamento, Deus fazia isso através da sua palavra, da sua lei, que era transmitida de forma oral, tá? Mas também usava os profetas. Mas, na nova aliança, quando a primeira aliança não funcionou, e veio a nova aliança em Cristo Jesus, Ele nos mandou o seu mestre por excelência, né? Ele mandou o seu sumo sacerdote perfeito, chamado Jesus Cristo, para nos ensinar e para nos, não é, dar testemunho da vida que nós precisamos ter, se nós queremos verdadeiramente caminhar com Deus e perseverarmos até o fim. O livro de Hebreus, que não tem um autor identificado, né? Ele fala muito disso, da necessidade da perseverança em Deus, não é, da doutrina de Cristo, de como, não é, nós devemos buscar em Deus seguir este caminho e nos orientar pelos seus ensinamentos e pelo seu testemunho de vida, né? Porque Jesus, para além de ensinar, ele viveu, né? Ele testemunhou com a sua própria vida como é que é o reino de Deus. E por meio dos seus ensinamentos e por meio do seu testemunho, e mais ainda por meio do seu sacrifício, tá? Nós passamos a ter acesso a este reino maravilhoso que é o reino de Deus. Mas nestes tempos em que nós vivemos, é preciso sempre a gente estar lembrando, não é, o quanto custou,
o quanto foi difícil nos abrir essa oportunidade. Esse povo, nós que não éramos filhos de Deus, tá? Em Jesus Cristo passamos a ser filhos, tá? Por adoção. E nós, que não tínhamos, que estávamos destinados à perdição, estávamos destinados a uma vida separada de Deus, em Cristo Jesus passamos a ter a oportunidade de fazer parte do seu reino. Mas nesses tempos, meus irmãos, tá? A gente percebe, não é, que não se fala muito em religião, se fala muito, né? A gente tem as estatísticas aí que diz que daqui a 10, 15 anos, talvez os evangélicos sejam maioria no Brasil, mas que qualidade de evangelho? Um evangélico que conhece o seu Cristo, um evangélico que conhece o seu Salvador? Se é isso, por que as coisas parecem que não mudam? Por que a sociedade parece que não muda? Por que muitos abandonam a fé? Porque existe essa antes existia, né, os católicos não praticantes, eu venho da igreja católica. Hoje existe os desengrejados das igrejas evangélicas, pessoas que vão se desiludindo, pessoas que vão ficando pelo meio do caminho. Assim como o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida, muitos hoje estão ficando pelo meio do caminho, perdendo o prazer, perdendo esse privilégio que custou tão caro, que é fazer parte do povo de Deus e caminhar para essa terra prometida. Então, é um pouco sobre isso, né, que eu quero falar, mas sobretudo, esses versículos que estão aqui em Hebreus, que eu quero andar mais passo a passo com vocês, eles nos trazem uma reflexão do como nós podemos continuar essa caminhada com Deus, tá? Como é que nós podemos nos manter firmes até o fim? Como é que nós podemos manter uma coisa que é tão difícil hoje? Foco, tá? Existe um psicólogo aí acho que de Harvard, eu já li o livro dele, chama Daniel Goleman, né? Que fala, o tema do livro dele é foco, tá? O quanto é difícil hoje as pessoas, digamos assim, estabelecerem uma meta e perseguirem essa meta, manterem o foco, não se desviarem. E ele usa esse livro, que é de psicologia empresarial, é muito para a área de negócios, e ele diz que quem consegue manter foco, consegue obter sucesso, porque é um desafio muito grande hoje. E eu acho que não é difícil para nós concordarmos com isso, né? Porque hoje as distrações, os estímulos são muito maiores, né? Tem muita coisa que nos tira a atenção, o acesso à informação é uma coisa, não é gritante hoje em dia, e tem um outro pesquisador que diz o seguinte, excesso de informação atrapalha, porque você acaba dispersando muito. Não adianta você ter um acesso grande se você não consegue estabelecer uma capacidade seletiva e usar a informação de forma produtiva. Então, é nisso que esse psicólogo trabalha, e ele diz que a necessidade hoje é estabelecer foco. E esse desafio, gente, ele é principalmente hoje para as crianças, para os jovens, né, que estão aí sendo estimulados de todas as formas, dispersos de todas as formas. Você, muitas vezes, até consegue estabelecer um projeto. Eu tenho um projeto de vida, eu tenho algo a conquistar, começa os passos iniciais, né? É tipo academia, né? A gente começa todo empolgado, vai, caminha, mas do meio para o fim a gente já consegue dispersar. É assim também na caminhada com Deus muitas vezes. E a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, quando a gente chega para fazer parte de uma comunidade cristã, quando um dia, né, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nós tomamos a decisão de buscar em Cristo a resposta para as nossas vidas, a paz que a gente não tem, essa decisão nos traz, não é, uma vontade grande de servir ao Senhor, uma empolgação muito grande. E a gente começa a caminhada com um grande vigor, com grande vontade, mas muitas vezes isso vai se dispersando pelo meio do caminho.
Então, manter o foco dentro da caminhada cristã é uma coisa essencial. Saber ser seletivo hoje em relação àquilo que é bom, àquilo que não é fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Tá? Então, esses versículos aí do capítulo 12 de Hebreus, eles nos trazem um ensinamento a respeito de como nós devemos manter, de como nós devemos nos comportar nessa caminhada. Mas antes de falar dos versículos especificamente, eu quero que vocês lembrem, no livro de Hebreus, eu vou falar sobre o capítulo 12, mas o capítulo do 11 talvez seja o capítulo mais conhecido do livro de Hebreus. E quem tem Bíblia aí, quiser folhear rapidamente, eu não vou ler, eu vou só pontuar. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé, não é? Em que é relatado pelo autor, não é, exemplos de pessoas que são, digamos assim, referência em termos de fé. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 4, ele fala de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício mais agradável do que Caim. No versículo 7 ele fala de Noé. No versículo 8 ele fala de Abraão. E assim vai, tá? Fala de Sara no versículo 11. E ele vem listando um conjunto de exemplos, um conjunto de testemunhos, não é? Que nos alimentam, não é? E o objetivo aqui é mostrar que pessoas que conseguiram manter a fé se tornaram exemplos a ponto de serem referenciados na palavra de Deus, merecerem o direito de ter seus nomes registrados na palavra do próprio Deus. Então todos estes heróis da fé, eles foram um exemplo de testemunho. E aí é bom ressaltar, né? Uma coisa que nós sabemos: apesar de serem chamados heróis da fé, eram pessoas falhas, tá? No versículo 20 fala de Jacó, né? Fala de Isaac, em seguida no 21 fala de Jacó, 22 fala de José, 23 fala de Moisés e assim por diante. E nós conhecemos todos, não é, a história desses personagens bíblicos, dos patriarcas, e conhecemos o nível, não é, ao mesmo tempo que são exemplos para nós, são pessoas que foram falhas em dados momentos. Então, aí tem um alento para nós. Vai dizer assim: olha, eu não preciso ser perfeito para merecer honra diante de Deus. Eu sou falho, eu tenho dificuldades, eu venho de uma família, eu venho de uma base complicada. Eu, muitas vezes, estou na igreja, já ouvi bastante, tenho anos, e ainda tenho algumas falhas, algumas coisas. Assim, irmão, isso faz parte da caminhada com Deus. Não é isso que vai fazer você se questionar, se culpar a um ponto de querer sair da igreja, por exemplo. Por quê? Porque homens que têm o seu nome registrado, homens e mulheres que têm seu nome registrado na Bíblia, tá? Honrados por Deus, porque o nome deles está aqui, tá? Também foram muito falhos em dado momento da sua vida. Qual é a diferença? Eles perseveraram, eles se manteram firmes. Eles erravam, mas pediam perdão, eles aprendiam, recomeçavam a caminhada e seguiam firmes. E por isso que eles são colocados aqui como testemunhas de fé. Amém? Então agora eu quero falar, não é, do capítulo 12, que é o meu foco maior. E aí eu quero dividir aqui, são 3 versículos, eu quero falar rapidamente do versículo 1. Na primeira parte diz o seguinte, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas que o livro de Hebreus relata aqui, são esses heróis da fé do capítulo 11. Nós temos eles como referência. Nós, não é isso que eu acabei de falar, nós podemos olhar para eles com admiração, porque eles merecem a nossa admiração, por não é terem se mantido firme na sua caminhada, mas nós temos que olhar para eles também como testemunhas e que nós possamos ser também como eles, pessoas falhas, mas que perseveraram e conseguiram manter a sua caminhada. Então nós estamos cercados de testemunhas, nós estamos cercados de exemplo de pessoas que não são perfeitas, mas mantêm a sua caminhada firme de fé, tá? Então, para que a gente possa trazer isso para o nosso coração. Na parte seguinte, ainda no capítulo 1,
no versículo 1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Um ponto aqui, só para ficar bem claro. O livro de Hebreus, nesses 3 versículos aqui, ele está nos ensinando, ele está refletindo sobre como nós devemos manter a nossa caminhada e o nosso propósito, a nossa perseverança em Deus. Tá? Então, esses versículos iniciais nos ensinam e faz uma analogia com um corredor, que nós vamos ver mais adiante. E aqui, uma das formas para que nós nos mantenhamos fiéis na nossa caminhada com Deus, ele diz: deixemos todo o embaraço. Ora, o que é o embaraço? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos o embaraço e o pecado. Ô irmão, qual é o embaraço que ainda permanece na sua vida? Qual é o pecado que ainda permanece na sua vida? É isso que nos desvia da nossa caminhada com Deus. Então o livro de Hebreus está nos ensinando aqui, está nos exortando. Deixemos todo o embaraço. Então o embaraço muitas vezes são coisas más, coisas que nós percebemos que nos prejudica, coisas que são pecados e que nós não conseguimos abandonar na sua totalidade. Coisas que nós fizemos de errado e não conseguimos corrigir. Então, por isso que muitas vezes alguns ficam pelo meio do caminho, porque a fé ela fica distorcida, não é? Eu tenho embaraços que me atrapalham na minha caminhada, tá? Por exemplo, o que pode ser um embaraço muitas vezes aqui? Eu quero me dirigir especificamente aos jovens, não é? O embaraço muitas vezes é um relacionamento que me afasta de Deus. Será que teu namorado, a tua namorada te ajuda a caminhar na direção de Deus? Se ajuda, amém. Que Deus possa abençoar e levá-los até uma decisão final lá juntos. Mas se tem alguém que atrapalha a sua caminhada com Deus, é preciso pensar 2 vezes. Porque isso representa muitas vezes embaraço na sua vida. É o famoso jugo desigual, né? Você tem uma fé, mas a outra pessoa não compartilha da sua mesma fé. Como é que poderão caminhar juntos? E às vezes é preciso se libertar de certos embaraços para poder, não é, a vida fluir, a vida caminhar, tá? Idolatrias representam embaraço. Aí quando a gente fala em idolatria, tu pensa logo na figura, não é? Na escultura lá, tá? Idolatria é um monte de coisa. Por exemplo, eu tinha idolatria por futebol. Ainda gosto muito de futebol, mas não sou idólatra mais de futebol. Tá? Uma vez eu lembro que eu deixei de assistir um culto porque meu time estava na final da Libertadores. E aí meu time perdeu. Eu digo, ó, tá vendo? Então existem vários tipos de idolatria. Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra esposo, esposa, tem gente que idolatra, não é, pessoas de modo geral. É preciso perceber isso, é preciso, não é? Isso muitas vezes pode representar pecado, atrapalho na nossa vida. Nós precisamos nos libertar. O livro de Hebreus está nos ensinando isso aqui, tá? Por exemplo, ele diz aqui na segunda parte: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diz assim, olha, o atleta para correr lá nas Olimpíadas, por exemplo, ele corre sempre com a roupa mais leve, com o sapato adequado, mais leve, com o uniforme, o equipamento mais adequado para ter melhor desempenho, correto? Por quê? Porque é inimaginável ele correr, por exemplo, com uma mochila. Por quê? Porque vai atrapalhar. São os embaraços. Então, Deus nos ensina que nós precisamos nos libertar desses embaraços. E precisamos correr com fé, sabe? Correr firmes, correr com o nosso melhor desempenho. E nós precisamos abrir mão desses embaraços e pedir a Deus que nos ajude nisso, tá? Jesus já perdoou os seus pecados. Mas será que você já se perdoou? Um dia você pediu perdão a Deus. E Deus te perdoou, porque você foi sincero no seu arrependimento, nas suas orações. Mas será que você já se perdoou? Será que você não se cobra demais? Será que você não tem uma expressão que uma amiga minha usava? Será que você não está arrastando correntes pela vida? Tá? Será que o jugo não está muito pesado? Tá? Você já não colocou isso nos ombros de Cristo? Então se liberte um pouco disso. Tá?
Será que você não carrega, por exemplo, pecados, não carrega essas correntes em relação ao teu irmão, por exemplo? A gente conhece um pecado do irmão e a gente fica julgando muitas vezes esse pecado do irmão, tá? Será que, claro que nós devemos exortar, na medida que nós somos parte da mesma família de Cristo, nós devemos, mas muitas vezes a pessoa nem faz questão de falar para o outro que acha que aquilo é um problema que vai lhe prejudicar. E fica alimentando algo negativo em relação ao irmão e irmã, sem necessariamente saber o que aconteceu. Muitas vezes um fato aconteceu, a pessoa errou, a pessoa pecou ali, mas ela diante de Deus, ela já está perdoada, ela já está sarada, tá? Mas para alguém que está de fora e não enxerga isso, muitas vezes fica julgando sem saber exatamente. Sabe, a igreja é hospital, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja, nós queremos é que as pessoas erradas, as pessoas falhas, as pessoas que venham para cá, ouçam a palavra de Deus, sabe, conheçam as verdades de Deus e que essas verdades transformem ela. Isso é a igreja. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, que eu não posso errar. Às vezes a gente idolatra um líder nosso, muitas vezes. Tá? Diz assim, não, eu crio uma imagem, não, essa pessoa é perfeita, essa pessoa... E aí quando a gente descobre alguma coisa, alguma falha que é natural, porque todos nós somos falhos, a gente começa, não é? Igreja, gente, tá? Igreja é lugar de tratamento, igreja é lugar de cuidar um do outro, igreja é lugar para se deixar ser cuidado por Deus. Amém? Então que a gente não fique criando embaraços, criando situações que nos tirem foco da nossa fé, que a gente se liberte disso, tá? No versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. O nosso exemplo maior, irmãos, é Jesus, tá? O autor e consumador da nossa fé. Jesus é o Deus que se fez homem para nos ensinar, para nos guiar nessa caminhada. E Ele, mesmo não precisando, Ele sofreu todas as afrontas. Tá? E Jesus era o Deus feito homem, Ele tinha as fraquezas de homem. E Ele, nos seus momentos de fraqueza, o que é que Ele fazia? Ele se voltava para o Pai. Ele, em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos, é relatado que ele se isolava, se colocava sozinho, para quê? Para buscar forças em Deus. Isso é um ensinamento para nós. Nós precisamos buscar em Deus diretamente, tá? Porque o próprio Jesus tinha os seus momentos de fraqueza. Quer ver um exemplo disso? Ele sabia de todo o plano de salvação. Ele tinha consciência que ele veio para morrer na cruz. Mas em algum momento ele, sendo homem, tá, sendo carne também, ele tem esse comportamento, por exemplo, de insegurança. Em Lucas 22, 42, ali no jardim do Getsêmani, às vésperas da crucificação. E ele se dirige ao Pai e diz, Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava com medo. Ele estava sentindo a dor daquele momento. Isso é relatado logo em seguida, em Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém? Jesus teve o seu momento de fragilidade também. Se o próprio Deus passou por isso, tá? Como é que nós não vamos passar? Agora nós temos que aprender com ele. O que é que ele fazia? Ele se voltava para o seu Deus. Ele buscava forças, ele buscava coragem em Deus. E é isso que ele nos ensina, irmãos. Nós somos falhos como Israel foi falho. Nós somos falhos na nossa caminhada. Nós precisamos a cada tempo estar recomeçando. E nós precisamos da misericórdia e do amor de Deus em todo o tempo. Para finalizar, eu falei para vocês que Moisés era uma prefiguração de Cristo, né? E Josué, aquele que... Então Moisés levou até a porta, até a entrada da terra prometida. A mesma coisa Cristo fez isso.
Ele nos levou até a porta da terra prometida. Qual é essa porta? A cruz. A porta da terra prometida, para nós, é a cruz. Cristo nos levou até ali. Dali em diante, ele não entrou enquanto homem. O que é que aconteceu? Tá? Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele subiu e nos deixou o Espírito Santo para nos guiar nessa caminhada na terra prometida. Mesma coisa, é uma prefiguração de Josué. Moisés morreu à porta da terra prometida e Josué assumiu a tarefa de conduzir o povo na conquista da terra, na vivência daquela terra, até chegar ao ponto final. Josué é uma prefiguração do Espírito Santo. Então, a quem cabe o papel de nos conduzir para a terra prometida, não é? Para a eternidade ao lado de Deus? O Espírito Santo. Então, irmãos, apesar de que nós devemos buscar aprender, mas a salvação é pela graça, aprendemos isso hoje de manhã de novo, tá? Nós precisamos colocar sempre diante de Deus. E quem vai nos ajudar nessa caminhada é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos estar em comunhão com esse Espírito Santo de Deus. Qual é o problema? Nós temos um problema aí, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia nos diz que o pecado mortifica o nosso espírito. Foi mortificado lá em Adão. Só existe um caminho para vivenciar esse espírito que habita em mim, o meu espírito humano, para que eu tenha acesso ao Espírito Santo de Deus. Qual é esse caminho? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É só em Jesus e na aceitação de que Ele é o meu Salvador, mas também Ele é o meu Senhor, tá? E se Ele é o meu Senhor, eu tenho que me guiar pelas suas diretrizes, pelas suas ordens, pelos seus ensinamentos, eu tenho que conhecer esse Jesus, irmãos. Tem um problema muito grande hoje em dia. As pessoas criam aversão a Jesus sem conhecer, sabe? Criam dificuldades em relação a Jesus, mas nunca leram a palavra de Deus, nunca leram um livro que apresente Jesus para eles. Então é preciso conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus bondoso, esse Jesus, não é, que era o próprio amor caminhando pela terra, né? Os seus diversos milagres, o amor transmitido para a gente que não tinha qualquer esperança, sabe? É esse Jesus que o mundo não conhece e cria aversão a eles sem conhecê-lo. Eu morei 5 anos na Europa e presenciei, visitei alguns países, sabe? É um continente pós-cristão hoje em dia. Existe uma busca por espiritualidade muito grande. As pessoas vão buscar nas seitas orientais, principalmente, nos ensinamentos dos gurus e até mesmo, não é, em outras religiões, sabe? Mas há uma aversão, eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, sabe? Isso, não é algo que cria um bloqueio. E nós aqui ainda temos a oportunidade de conhecer a esse Jesus. Então nós precisamos, você que está em casa, tá, ou que está aqui na igreja, é preciso que você entenda uma coisa. Eu quero finalizar aqui reforçando o seguinte ponto. Para caminhar com Jesus, tá, para seguir e não abandonar esta caminhada com Deus, sozinho você não consegue. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa da comunhão com o Espírito Santo. Agora, para isso, o seu espírito tem que ser reavivado em Cristo. Então você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Senão, as suas orações, elas não são ouvidas, não entram em comunhão com o Espírito Santo. Porque o que é santo não entra em comunhão com o pecado. Esse é o ensinamento básico da cruz. Nós precisamos reconhecer o sacrifício da cruz. Amém? Então, eu queria, neste momento, tá? Estamos aqui no final. Eu queria que cada um refletisse a respeito. Ficamos de pé, por favor. Eu quero pedir aqui ao grupo de louvor repetir aquele último hino que nós cantamos aqui. Que nós façamos desse momento um momento de busca do Espírito Santo de Deus. Que nós façamos desse momento, por meio deste louvor, que nós busquemos esse momento de comunhão.
E se você ainda, pode começar, se você ainda não conhece esse Cristo, se você ainda não tomou uma decisão, não é, de reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, aproveite esse momento, reflita sobre a sua vida, reflita se você está vivendo um momento de paz, se você está vivendo um momento de esperança, se você está com fé ou se você já está a ponto de apostatar da tua fé, de abandonar. Peça nesse momento que o Espírito Santo de Deus te visite e renove as tuas forças. Por favor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Precisamos todo desse tempo. todo tempo tu Peça para que Ele renove a sua fé nesta manhã. Se você está afastado de Deus, peça perdão nesse momento. Apresente Ele, se apresente diante dele, peça perdão dos seus pecados, renove a sua aliança. Se você ainda não o conhece, peça para que Ele venha fazer parte da sua vida. com vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, meu ser, entrego tudo a ti. Com vontade me seguirá, Senhor. Vamos orar para finalizar. Fechemos os nossos olhos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento, pelas tuas palavras. Que essas palavras possam fazer sentido no coração de cada um dos que está aqui. Eu peço, Senhor, neste momento, que tu contenda, que tu interaja, Senhor, com cada um de nós. Se tem aqui no nosso meio alguém que ainda não te conhece, mas quer te conhecer, que precisa dessa tua paz, que precisa dessa esperança que está em ti, Senhor, que essa pessoa tome uma decisão por ti. Eu quero pedir simbolicamente, se alguém aqui ainda não tomou a sua decisão por Cristo e quer tomar essa decisão neste momento, não quer viver mais nenhum momento dessa caminhada apartado de Deus, que levante a sua mão aí onde você está. Se você quer tomar essa decisão de caminhar com Cristo, levante a mão bem alto para que eu não confunda, para que eu entenda, tá? Entenda que você está levantando a mão, testemunhando diante de Deus que você precisa dele. Você está aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou vendo aqui 3 mãos levantadas, 2 homens e um jovem aqui, tomando a decisão por Cristo. Saiba que nesse momento Jesus está reavivando o Espírito que habita em ti. A partir deste momento você tem comunhão com Deus. A partir desse momento as tuas orações, o
teu espírito tem acesso ao Espírito Santo de Deus, tá? Então, você que tomou essa decisão, mantenha a mão aí para que os nossos irmãos identifiquem, tá? Aqui à frente, por favor, olha, eu nem chamei, mas temos aqui 2 pessoas que vieram até a frente. Se você quer tomar essa decisão, quer dar esse testemunho aqui, venha aqui até a frente, por favor, também, que eu quero orar por você, que os nossos pastores querem orar por você, por favor, tá? Se você o coração, sinta-se à vontade, deixe o testemunho diante de Deus. Oh, aleluia, bendito é o teu nome. Eu peço aos nossos pastores aqui, para que possam orar junto com cada um, tá? E eu quero fazer um segundo apelo nesse momento. Se nós temos em nosso meio pessoas que estão afastadas de Deus, que em algum momento dessa caminhada, alguma coisa o machucou, alguma coisa feriu o seu coração, você se sentiu desmotivado dentro da igreja que você frequenta ou que você frequentava, eu quero que você neste momento testemunhe. Você já sabe que é importante, que Deus se alegra quando nós tomamos a decisão de testemunhar esse renovo também. Então, se alguém quer fazer a sua reconciliação nesse momento, eu peço que levante a mão também, para que a gente possa identificar e possa orar por vocês, tá? Se alguém está precisando se reconciliar, os tempos são difíceis, os tempos são desafiadores, nós não podemos caminhar sozinhos, nós não temos forças para caminhar sozinhos, nós precisamos estar em comunhão com Deus, amém? Então, Deus sabe de cada um, tá? Se alegra muito, tenho a certeza que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu quero aqui, tá? Nós já temos aqui as pessoas orando, mas eu quero, por favor, só para que a gente possa orar em conjunto aqui. Feche seus olhos e vamos orar junto por esses irmãos que tomaram a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de se reconciliar com Jesus, de reconhecerem que precisam, tá? Que são incapazes por si próprios, como todos nós somos, como os heróis da fé foram. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do seu Espírito Santo. Pai amado, te louvamos, Senhor, nesta noite, te agradecemos, Pai, por esses irmãos, por essas irmãs que manifestaram, Senhor, que entenderam a mensagem e, tocados pelo teu Espírito, tomaram a decisão de te seguir, de estabelecer contigo, Senhor, um vínculo de fé, um vínculo de amor, Senhor, que tu possa cuidar, Senhor. Tu sabes o que se passa na vida deles, tu sabes o desafio que cada um enfrenta, Senhor, tu sabes das dificuldades, os tempos são penosos, Senhor, mas que em ti, que por meio do poder que habita em ti, Senhor, todos possam ter forças para recomeçar e que possam a cada tempo estar renovando, Senhor, esta aliança contigo. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, amém.